Meus caros amigos e amigas, uma alegria estarmos aqui com mais um programa para você, Pergunte e Responderemos. Você já sabe, você manda as suas perguntas e nós vamos respondendo conforme a doutrina católica. Alguma pergunta, às vezes, não está ligada diretamente com a doutrina. Aí nós damos aqui uma opinião, tá certo? Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a responder bem essas perguntas de hoje, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero deixar aqui as nossas referências para você mandar sua pergunta. Né? Temos aí o telefone 12 31 86 2600, que também é WhatsApp. Muito fácil de você mandar sua pergunta por aí. E também temos o e-mail do programa Pergunte e Responderemos, @cançãonova.com. Ok? Lembrando a você que a Canção Nova precisa da sua ajuda, né? Especialmente, sabe, nesse tempo de pandemia. Você está vendo que nós estamos fazendo aqui o nosso programa num estúdio diferente, câmera só, uma máquina só, por causa da pandemia. Então, você sabe que a Canção Nova não tem feito eventos ao vivo, não pode se fazer. Então, a Canção Nova precisa que a gente ajude, né? Você que é sócio colaborador, não deixe de fazer a sua contribuição mensal. Até quem pode fazer aquele algo mais, né? A gente recebe em casa aquele boletinho, né, com R$20. E quem puder fazer aí seu algo a mais, faça, porque nós estamos vivendo num tempo especial. E mais ainda hoje, olha, as pessoas precisam receber a Canção Nova, né? Especialmente as pessoas que não saem de casa, que estamos aí, né, por causa da pandemia. Mais ainda, essas pessoas precisam receber a programação da Canção Nova. Muito obrigado. Vamos aqui às perguntas que nós temos para hoje. Começo aqui com a pergunta da Jaqueline Maria. Na maioria das vezes, a Canção Nova usa um ostensório com alguns símbolos que não sei o que significam. Parecem uns animais com asas. Gostaria de saber por que fui questionado e não soube responder. Certamente são anjos, né? Toda representação na igreja que aparece com asas é representação de anjos. Por que os anjos são simbolizados com asas? Você sabe, a asa usa para voar, para se deslocar rapidamente. E o anjo, né, como é um espírito, ele não tem essa dificuldade que nós temos de estar aqui, não poder estar ali. Não, o anjo, como é puro espírito, onde Deus está, o anjo pode estar. E onde é que Deus está? Deus está em toda parte, né? Então, dizia Santa Teresa d'Ávila, onde está Sua Majestade, está toda a corte. Então, está aí. Pergunta da Maria Paula. Para onde vão as almas de quem comete suicídio? Ô Maria Paula, só Deus pode julgar. A alma de uma pessoa que cometeu suicídio, ela vai ser julgada como outra alma qualquer, né? No julgamento particular, né, que é logo após a morte, lá na Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, é bem claro, né? Está determinado que cada um morra uma única vez e depois, em seguida, vem o juízo, né? Então, é o juízo particular. Ali se decide a sorte eterna da pessoa. Se ela vai para o céu diretamente, ou se vai se purificar no purgatório até chegar à sua santidade perfeita, ou se rejeitou a Deus por própria culpa, né, pode ir para o inferno. Agora, só Deus pode julgar o caso de um suicídio. O Catecismo da Igreja Católica diz para nós o seguinte, né, que o suicídio é algo sério, é um pecado grave, né? Eu vou até aqui dizer para você qual é o número do Catecismo, 2283. 2283. Fala que o suicídio é
um pecado grave. Claro, a pessoa tira a própria vida. Nós não podemos tirar a nossa vida por quê? Porque não fomos nós que demos a vida a nós. Ninguém deu a vida a si mesmo. Portanto, a vida não nos pertence. Então, eu não posso dizer assim, agora eu vou tirar a minha vida. Não, só Deus pode fazer isso. Por isso que a igreja não aceita suicídio assistido, que hoje tem muito, eutanásia, provocar a morte da pessoa antes da hora e outras coisas, né? Bom, então só Deus pode julgar a situação de um suicida. O catecismo da igreja fala o seguinte: há situações em que a culpa da pessoa fica muito diminuída. Problemas de, não sei, transtornos psicológicos, depressões sérias, né? Pânicos, né? Muitas vezes a pessoa faz aquilo, não é porque ela quer tirar a própria vida, ela quer se livrar do sofrimento. Bom, então a igreja recomenda que se reze pela alma das pessoas que se suicidaram, entende? Está bem claro isso no catecismo da igreja, isso é que é importante. A gente não deve se desesperar da sorte eterna de ninguém que cometeu o suicídio. Confiar em Deus, entregar a pessoa a Deus, celebrar a missa por ela e outras coisas mais. Eu queria mostrar esse livro aqui, O Cristão Diante da Morte. Esse livro aqui, eu mostro exatamente isso. O que vem após a morte? A morte de qualquer um de nós, né? O que é o juízo particular? O que é o juízo final? Que vem no final da história, quando o Cristo voltar. O que é o céu, o inferno, o purgatório, a segunda vinda de Cristo, novos céus e nova terra? É aquilo que a teologia chama de escatologia, né? Escatom, do grego, quer dizer os últimos acontecimentos. Muito bem. Pergunta da Laura Oliveira. Há alguma explicação do porquê São João Evangelista era o discípulo que Jesus mais amava? Ô, Laura, segundo a tradição da igreja, segundo os dados que a gente tem, São João era o discípulo mais novo do grupo. Alguns falam até que era assim, um adolescente, talvez aí 17 anos, não sei, por aí, né? Tanto assim que foi praticamente o apóstolo que viveu mais tempo. São João ele deve ter morrido lá por volta do ano 100. Ora, se ele viveu até lá pela volta do ano 100, você imagina, no ano 30, que ele vivia com Jesus, até o ano 100, já são 70 anos. Então, realmente, São João devia ser muito novo quando começou a seguir Jesus. E a gente percebe que era aquele discípulo que tinha mais afinidade com Jesus. Onde é que a gente percebe isso? O evangelho dele. O evangelho dele é um evangelho completamente diferente dos outros evangelhos. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, a gente chama de evangelhos sinóticos, eles descreveram muito os milagres de Jesus. São João não precisou escrever tudo isso de novo. Então, São João ele escreve uma série de coisas que os outros não escreveram. Então, a gente percebe que ele guardou certas experiências profundas da vida de Jesus, que parece que São Mateus não guardou tanto, ou São Lucas, até nas pesquisas que fez, não guardou. O mesmo São Marcos, que escreveu um evangelho baseado nas pregações de São Pedro em Roma, né? Então, só ele conta, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, né? Exatamente, João assistiu a tudo aquilo ali com muita emoção e guardou muito. Depois você vê, por exemplo, a Santa Ceia, né? Os 3 evangelistas primeiros, eles narraram a Santa Ceia de maneira muito rápida. Praticamente, eles falaram só da celebração da Eucaristia, né? Do Cristo que institui o sacramento da Eucaristia. São João não. São João tem 5 capítulos sobre a Santa Ceia. Começa lá no capítulo 13, vai até o capítulo 17, até aquela oração sacerdotal que Jesus rezou antes de sofrer a paixão, São João guardou. Então, a gente percebe que era alguém, eu acho que dos discípulos ali, fosse aquele que tivesse mais intimidade com Jesus. Eu acho que aquele que mais talvez conversasse com Jesus. Entende? E
são essas razões, nas próprias cartas, as 3 cartas que São João escreveu, a gente percebe que no escrito dessas cartas que ele tinha assim uma sintonia muito grande com Jesus. Né? Ele não escreveu como um historiador, né? Não, ele escreveu como um amigo mesmo, né? Que narra aquelas coisas que ele escutou de um amigo. São essas razões que a gente sabe, né? Eu escrevi um livro, Os 12 Apóstolos. Esse livro aqui eu fiz uma pesquisa boa, sabe? Em várias fontes, inclusive o Papa Bento XVI, ele escreveu um livro sobre os apóstolos. Eu colhi lá alguma coisa também, depois tem várias outras fontes, né? Tem uma coleção muito boa sobre a vida dos santos, né? Chamada coleção de Butler, que é desde 1700 e pouco. Então aqui tem um relato também bom da vida de São João Evangelista, que talvez possa ajudar você a tirar aí mais aí o desejo que você tem disso. Pergunta da Kátia Cristina. Povos indígenas que possuem seus ritos próprios e divindades, indiretamente adoram ao nosso Deus? A salvação também se estende a eles? Não, eles não adoram o nosso Deus, porque os deuses para eles são completamente diferentes do nosso Deus. Eles adoram divindades, né? O nosso Deus não são divindades, nosso Deus é um Deus só em 3 pessoas. Né? Aí você pergunta, a salvação se estende a eles? Bom, o que o nosso catecismo fala sobre a salvação de quem não conheceu a fé católica, não conheceu Cristo, não conheceu os evangelhos, não conheceu o batismo, não foi batizado. Bom, o catecismo fala aqui no parágrafo 846 que a igreja é necessária para a salvação. Aquela pessoa que conheceu a igreja sabe que é através da igreja que o Cristo se torna presente para a salvação de todos. Então, a igreja é necessária para a salvação. Está bem claro aqui, você pode ver isso aí no parágrafo 846. Agora, ele diz também aqui o seguinte, aqueles que sem culpa não conheceram o Evangelho, a igreja, não foram batizados sem culpa, né? Até vou ler aqui, ó, é o parágrafo 847, né? Ele fala assim, aqueles, portanto, que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e sua igreja, mas buscam a Deus com coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade, conhecida por meio da consciência. Olha aí, a consciência é a voz de Deus, mesmo para o pagão, né? Podem conseguir a salvação eterna. Então, o que a igreja ensina é que há caminhos extraordinários na misericórdia de Deus que podem levar à salvação. Agora, o catecismo também toma cuidado de dizer o seguinte, não é por isso que a igreja deve se acomodar. Deixa o índio lá, ele vai salvar na fé dele, né? Não, de jeito nenhum. O catecismo fala bem claro que no parágrafo 848 que a igreja tem que ir levar o evangelho, tem que levar o batismo, não pode se acomodar com a situação deles. Porque há uma certa tendência, sabe? Inclusive tem um documento do Vaticano, no tempo do Papa João Paulo II, criticando alguns tipos de missionários que acham que não precisa batizar o índio, não, deixa ele viver lá na pagelança dele, na fé da religião dele, que ele se salva aí, né? Na misericórdia extraordinária de não. Aí o Papa diz, isso aí seria realmente negar aquilo que Jesus disse. Ide a todas as nações, batizai a todos, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, não for batizado, será condenado. Então, o fato de haver na misericórdia de Deus caminhos extraordinários para a salvação que a gente não conhece, a gente fala que não conhece.
Por exemplo, a pessoa que morreu sem o batismo, mesma coisa. Né? A gente não pode dizer que a pessoa não vai se salvar. Não. Deus é que vai julgar cada caso. Agora, o que o Catecismo recomenda é o seguinte: levar o Evangelho a todas as nações, a todos os povos. É a missão da igreja. Pergunta da Clarissa Casemiro: a vontade de Deus para a minha vida se refere à minha religiosidade ou também à minha vida profissional e familiar? Só serei uma pessoa realizada se atender ao que Deus tem para mim? Bom, Clarissa, certamente Deus tem para nós aqui na Terra uma missão e uma vocação. Então, a gente deve procurar essa vocação. Como é que se deve procurar essa vocação? Primeiro, pedindo a Deus que nos conduza nessa vida. E Deus nos conduz de maneira assim que muitas vezes a gente não entende. Né? Quando eu olho para a minha vida para trás, de 71 anos, eu fico, por que aconteceu aquilo na minha vida? Eu, por exemplo, eu estava no Exército, tive 5 anos no Exército, chegar ao penúltimo ano da Academia Militar de Agulhas Negras, faltava 1 ano e pouco para sair oficial do Exército. Tive uma crise vocacional e preferi sair. Eu queria ser professor. Algo dentro de mim lutava, né? Me chamava para uma outra coisa. E eu fui me orientar, fiz 6 meses de orientação psicotécnica, com psicólogo, com tudo, para ver a minha vocação, onde é que eu devia ir e tal. No fim, tomei a decisão, vou mudar de vida. E fui ser professor. Né? E olha, fiquei 40 anos ministrando aula em 6 universidades. Sabe, parece que Deus põe a gente num caminho. Quando você ama a Deus, reza, pede, Deus conduz a gente. Agora, você pergunta aqui se a vontade de Deus é só na vida religiosa. Não, na vida profissional. A pessoa que é casada é uma vocação, é uma missão. Você educar seus filhos, ser um bom pai, ser uma boa mãe, constituir uma família religiosa para Deus, tudo isso é vocação, é missão que Deus nos dá. A vida profissional, o trabalho, o trabalho é importantíssimo. O trabalho entrou no mundo para a nossa redenção. O trabalho é salvífico. A pessoa que trabalha e que trabalha bem, ela não tem tempo de ficar fazendo coisa errada. A pior coisa que tem na vida de uma pessoa, a pessoa fica na ociosidade, sobretudo na juventude. Aí começa com o povo desminhoca na cabeça. Como dizia Dom Bosco, né? Mente vazia é oficina do diabo. Uma mente que não está ocupada no trabalho, seja um trabalho braçal, seja um trabalho intelectual, a mente está ocupada. Então a pessoa não fica pensando em bobagem. Então o trabalho é redentor. Então a missão que Deus tem para nós, a nossa vocação, também no trabalho. Qualquer tipo de trabalho. Eu gosto de enfatizar isso por quê? Veja que Jesus, ele foi carpinteiro. O carpinteiro, no tempo de Jesus, era uma profissão assim, das mais simples e até mais desprezadas que havia. No entanto, Jesus foi ser carpinteiro, junto com São José. Né? Há 2 passagens do Evangelho que falam, lá em Mateus, ele não era o filho do carpinteiro? Marcos escreve, ele não era o carpinteiro? Então veja o que Jesus quer dizer com isso. Qualquer tipo de trabalho que seja digno, que seja honesto, é vocação. Uma pessoa que varre a rua. Eu levanto cedo para ir à missa todo dia, e todo dia no mesmo lugar, bem cedinho, 6 horas da manhã, com esse frio, eu vejo uma senhora já não sei, talvez aí uns 50, 60, todo dia no mesmo lugar, varrendo a rua. Funcionário da prefeitura, com o carrinho, varrendo a rua. Depois eu vejo uma outra lá perto da Praça da Matriz de Londrina, varrendo a rua, todo santo dia. Entende?
Isso é cumprir a vontade de Deus. Então, não é só no aspecto religioso, não. Eu escrevi esse livro aqui, olha, Como Fazer a Vontade de Deus. Aqui eu coloco vários aspectos em que a gente pode cumprir a vontade de Deus. Por exemplo, eu quero mostrar aqui, por exemplo, né? A vontade de Deus, por exemplo, né? Na luta contra o mal do mundo, né? A vontade de Deus na família, a vontade de Deus para os jovens. Qual é a vontade de Deus para os jovens? É a vontade de Deus viver uma juventude sadia, na castidade, viver um namoro correto, né? A vontade de Deus, né, na vida profissional, a vontade de Deus nas provações da vida. As provações da vida têm uma vontade de Deus. As provações nos purificam, nos santificam, né? Enfim, tem muitas coisas importantes, né, nessa reflexão. Bem, Beatriz Carvalho. Há alguns anos sinto o chamado para uma vida consagrada a Deus. Porém, encontrei diversas dificuldades, inclusive quanto ao apoio dos meus familiares. Como saber se faço o certo? Bom, Beatriz, primeiro de tudo, eu aconselharia... Eu recebo muitas perguntas desse tipo, sabe? Gente que quer seguir uma vida religiosa, às vezes, no caso de mulher, né? Numa congregação feminina, no caso de homem, para ser padre, ser sacerdote, e às vezes a família não quer. Isso acontece muito, sabe? Tem pai e mãe que são, às vezes, ciumentos, não querem que os filhos vão para uma vida dessa, às vezes querem que o filho seja uma outra profissão. Ah, não, porque o pai é médico, quer que o filho seja médico e tal. Sabe, os pais têm que respeitar a vocação religiosa dos filhos. Então, se você já é uma pessoa madura, já tem aí seus 18 anos para frente, você tem vocação religiosa, procure um diretor espiritual, um sacerdote para te orientar, um sacerdote amigo que você conheça, um sacerdote que você sabe que ama o sacerdócio, e converse com ele, vá conversando. E com seus pais, você vai conversar também. Agora, em último caso, se os seus pais te proibirem a vida religiosa, mas você tem vocação, você tem o direito de seguir a sua vocação religiosa. Não digo se você for uma pessoa muito nova, 14 anos, 15 anos, ainda não. Aí os pais podem segurar para que haja um discernimento mais adequado. Mas se você já fez um discernimento, tem um diretor espiritual, você chegou à conclusão que é isso que você quer, ninguém deve te impedir. É mais importante fazer a vontade de Deus do que a vontade dos homens, né? Os próprios apóstolos disseram isso lá nos Atos dos Apóstolos. Mas é bom que tudo se resolva sem conflito com os pais, né? Muito bem. Pergunta da Lorraine. A bênção que acompanhamos nas reprises tem validade ou somente no programa ao vivo? Porque não vemos reprises de missas. Bom, eu penso que a gente não vê reprise de missa porque as missas são celebradas todo dia. Canção Nova, por exemplo, celebra a missa em vários horários. Então, não há necessidade de reprisar, né? Eu penso que seja isso. E outras TVs católicas também têm missas em vários horários, graças a Deus. Agora, eu fiz essa pergunta aqui para um padre amigo meu, muito bom, muito estudioso, né? Sobre essa questão da bênção na reprise, se vale. Ele me disse que vale se o padre que deu a bênção, se a intenção dele é que essa missa valha ali ao vivo e valha também na reprise. E se a intenção do padre é que a bênção valha, mesmo para as reprises, então a bênção vale. Entendeu? Essa é a resposta que eu recebi de um padre que eu consultei sobre esse assunto. Bom, mais uma pergunta aqui do Tomás. Estou passando dificuldades com meus pais. Eles são divorciados, têm sido bem ásperos com os filhos, têm um sentimento de posse, chegam a insultar e ofender.
o que a igreja e a Bíblia dizem a respeito disso e como os filhos devem agir perante essa situação. Ô Tomás, eu escrevi um livro, não sei se colocaram aqui, que eu queria mostrar para você. Está aqui sim. Jovem, levanta-te. Esse livro aqui é o desdobramento de um encontro de jovens que Padre Jonas fazia com a gente, chamado Maranatá. Aqui são todos os temas desenvolvidos. Aqui tem um capítulo que é sobre os jovens e os pais, né? Eu me lembro que o Padre Jonas dizia para os jovens o seguinte: se o seu pai não te amou, se seu pai não foi bom para você, se seu pai judiou de você, vingue-se do seu pai, amando o seu pai. Um vingue-se entre aspas, né? Ame seu pai. Faça pelo seu pai o que seu pai não fez por você, né? Ele dizia, porque o cristão não paga o mal com o mal, o cristão paga o mal com o bem. Agora, você está dizendo aí que tem dificuldade com seus pais, eles já são separados. Procure ter um relacionamento com eles de maneira amigável, né? Reze por eles, peça a Deus por eles, quem sabe até para uma reintegração deles, uma reconciliação deles. Às vezes um filho, sabe, consegue mudar a vida dos pais. O filho que tem Deus, que tem a graça de Deus, às vezes consegue mudar a vida dos pais. Então, eles te deram a vida, reze por eles. Ofereça a Deus por eles todo esse sofrimento que você passa por causa da separação deles. Entende? Faça por eles o que você puder fazer. Deus vai te abençoar por isso. Eu aconselho você a ler depois o capítulo 3 do livro do Eclesiástico. Capítulo 3 do Eclesiástico, né? Ele diz ali que Deus vai recompensar muito aqueles que souberam suportar os defeitos dos pais. Muito bem, meus amigos, chegamos aqui ao final do nosso programa de hoje. Um grande abraço a todos. Deus os abençoe e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.